Seja bem-vindo ao nosso canal Dr. Joivan Oliveira, ok? Estaremos falando sobre o direito das sucessões, tá? Você já me conhece, sou o Dr. Joivan Oliveira, especialista no direito civil, tá? E nesta aula nós estaremos detalhando tudo sobre o direito da sucessão, tá? Vamos falar um português que todos entendem, ou seja, o direito das sucessões é o direito que você tem de suceder o bem de um falecido, tá? O que é direito das sucessões, né? Vamos explicar detalhadamente se você tem ou não tem direito a suceder o bem ou os bens do falecido. Tem direito de receber, né, parte da herança do falecido ou se não tem direito de receber, ok? Quando se fala em direito de sucessões, fala primeiramente em morte, tá? O brasileiro não tem a cultura de estar falando em morte, mas não tem jeito de falar em direito das sucessões sem falar em morte, porque a sucessão ela só ocorre após o falecimento de alguém, entendeu? Então não tem jeito de você suceder os bens de alguém antes do falecimento, ok? Antigamente não falávamos em sucessão, porque não havia a propriedade privada, não se falava nisso, não existia propriedade privada. Então, se não existia propriedade privada, né, tudo era do Estado, não se falava em sucessão, tudo era do Estado, ok? Somente no século XII começou a se falar na necessidade da sucessão, tá? Somente no século XII, veja quanto tempo para começar a falar-se nesse assunto de suceder algo, suceder alguma coisa, tá? Esta sucessão do século XII ainda era relacionada à religião, né? Pois somente os homens poderiam herdar, poderiam suceder algum bem, né? Para a sociedade daquela época, as mulheres não tinham capacidade civil para suceder algo, para suceder o bem de alguém, do seu pai, da sua mãe, ok? Somente os homens poderiam suceder. Caso falecesse uma pessoa e ele não tivesse deixado filhos homens, né, era chamado outro parente, né, que seja homem, para suceder aquele bem. Os filhos fora do casamento também não teriam direito, tá? Não teria esse direito. Filho adotivo também não teriam direito. Um verdadeiro absurdo, ok? Ainda no século XII, na França, houve uma transformação do direito social, né? Daquela época até 1916, que foi escrito o Código Civil de 1916, houve algumas transformações, tá? Houve algumas transformações, algumas coisas foram modernizadas. Mesmo assim, tinha muitas restrições. Mesmo com mudanças do Código de 1916, ainda tínhamos uma sociedade muito machista, tá? O direito ainda era restrito. Por exemplo, para o Código de 2016, as mulheres casadas não tinham capacidade civil, não tinha capacidade plena. Filhos fora do casamento não tinham direito de suceder bem. Filhos adotivos também não tinham direito de suceder. Veja que absurdo, né? Mesmo com a evolução, mesmo que já era considerado moderno, né? O Código de 1916, né? Já era moderno. Mesmo assim tinha essas restrições, tinha esses direitos cerceado, as pessoas não tinham todos os direitos que deveriam, ok? Somente com a Constituição, outra coisa também, né? O casamento, as pessoas que só moravam juntos, né? Para a sociedade, essa mulher ela não era ninguém, né? Praticamente ela não era ninguém, não poderia receber nada. Caso o companheiro dela viesse falecer, ela não receberia nada, Veja só que verdadeiro absurdo. Somente com a Constituição de 88, né, a chamada Constituição Cidadã, que foi trazida a igualdade de direito entre todos, tá? Somente com a Constituição de 1988,
tá? Imagina, do século XII até 1988 foi que foi escrita uma Constituição onde igualava os direitos de todos. Vamos estar lendo aqui o artigo 227. Artigo 227 da Constituição, parágrafo 6º, como eu estava falando, os filhos fora do casamento não teriam esse direito. Aqui, ó, o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal diz assim, ó, os filhos havido ou não de relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificação, proibidos quaisquer designação discriminatórias relativas à filiação, entendeu? Não é porque o filho é fora do casamento que ele não tem direito, não é porque um filho adotivo que ele não tem direito. Isso foi com a Constituição de 1988, que teve um grande avanço no direito sucessório. E depois veio o Código Civil de 2002, validando ou incorporando o direito sucessório trazido pela Constituição, ok? Depois de fazer uma pequena introdução histórica do direito sucessório, vamos falar na parte constitucional, né, do direito sucessório. Foi feita essa pequena introdução, e então agora nós vamos falar da parte constitucional do direito sucessório trazido pela Constituição de 1988. O artigo 5º, inciso 30, da Constituição de 88, diz assim, ó, é garantido o direito de herança. É garantido o direito de herança. Tá vendo? Desde o século XII, né, mesmo com a evolução, com muitas coisas que foram evoluídas, mesmo assim, o Código de 1916 trouxe muitas restrições absurdas, né? Então, mas a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, no artigo 5º, inciso 30, diz que é garantido o direito de herança. Para se tratar de um direito, eu posso herdar ou posso renunciar. Portanto, se tratando de um direito, a pessoa não é obrigada a aceitar. Se é direito, você não é obrigado a aceitar. Mas é importante frisar que no Brasil, ninguém herda dívida. As dívidas vão até o valor dos bens deixados pelo falecido, tá? Então você não herda dívida, tá? Se o seu pai falecer, você não vai herdar as dívidas dele, mas se ele deixar bens, você só vai herdar os bens depois que quitar as dívidas, né? Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos supor, seu pai falece e deixa 500 mil reais em bens, pois a herança é 500 mil reais, mas deixa uma dívida de 1 milhão de reais, tá? Então, se ele deixou os bens, faleceu, deixou bens no valor de 500 mil reais e deixou uma dívida no valor de 1 milhão de reais, você não é obrigado a pagar essa dívida, tá? Logo, você como filho não será obrigado a pagar o restante da dívida, ou seja, a dívida é paga até o montante de 500 mil. Ok? Entendeu? Então, o falecido deixou 500 mil, pega esses 500 mil e paga a dívida até onde der. Não vai sobrar nada para ser dividido, tá? Mas a dívida também não vai ficar com você. Ok? Mais uma vez, vamos falar de morte. O artigo 6º do Código Civil relata dois tipos de morte, tá? Igual eu falei para você, não tem como a gente falar de sucessão sem estar falando de morte, porque a sucessão ela só vem após a morte, ok? Alguns artigos eu escrevi aqui, né, mas não tem jeito de escrever todos os artigos, porque senão fica muito grande, fica enorme. Eu escrevi aqui o artigo 6º do Código Civil, que diz assim, ó, a existência da pessoa natural termina com a morte, tá? Então a existência da pessoa natural ela termina com a morte. Há dois tipos de morte. A morte real, que é essa aqui, do artigo 6º, né? Quando tem um cadáver, tem um corpo, ali tem uma
um atestado de óbito, né? Uma certidão de óbito, melhor dizendo. Então não há o que contestar. Então há a morte, né? Foi provado que há a morte, que tá, o cadáver está ali, está o corpo, está o atestado de óbito, a certidão de óbito, né? Como queiram falar. Então não tem como contestar. Então o Código Civil já a existência da pessoa natural termina com a morte, tá? E o Código Civil também relata a morte presumida, lá no artigo 7. Vamos ler o artigo 7 do Código Civil, ver o que diz ele. Deixa eu abrir ele aqui rapidão. Artigo 7º, né? Artigo 7º do Código Civil. Vou estar lendo alguns artigos, né? Para que a gente fique bem familiarizado com esse assunto. Que o artigo 7º diz assim, ó, pode ser declarada a morte presumida. Então, há dois tipos de morte, a que eu falei agora mesmo para você, né? A morte real, que é aquela que foi demonstrada, e a morte presumida. Não tem um cadáver, não tem uma presunção de morte, tá? Mas tem a presunção de morte. Não tem o cadáver, mas tem a presunção de morte. Vamos dar um exemplo bem clássico. Vamos supor que a pessoa está viajando de avião, né? Pegou um voo, o seu pai pegou um voo, eu vou pôr o seu pai, não vou pôr o meu, né? Claro. O seu pai pegou um voo e esse avião caiu e explodiu no ar. Ele explodiu no ar ou caiu no mar, ninguém encontrou nenhum corpo, né? Mas seu pai estava no voo. Então presume-se que ele morreu. Ou não, você acha que ele não morreu? Tá? É claro que ele morreu. Então, essa é a morte presumida. Tá? Presume-se que essa pessoa que estava no voo faleceu, não tem jeito, ela morreu mesmo. Todo mundo sabe que o avião caiu, ou o avião explodiu, ou o avião caiu no mar e explodiu depois. Não acharam nenhum corpo, né? Então, é provável, né? Não tem nenhuma dúvida que essa pessoa que estava no avião morreu, ou seja, essa é a morte presumida. A morte presumida precisa ter uma prova, uma provável data. Isso é muito importante para o direito sucessório, né? Pois a sucessão se dá no ato da morte, entendeu? A partir do momento que a pessoa morreu, naquele momento é transmitido os bens, né? Da pessoa que faleceu para os seus sucessores, tá? Com a morte, encerra-se o fenômeno de vida e inicia o fenômeno sucessório de uma determinada pessoa. Então, é muito importante saber a data, né? É primordial saber a data. No direito sucessório tem também a chamada comoriência, tá? Comoriência, doutor, nunca vi falar o que é comoriência. Comoriência é quando não se sabe quem morreu primeiro, né? Vai que acontece um acidente, né? Estava o pai e o filho e os dois faleceram. Então a comoriência é quando não se sabe quem morreu primeiro. No direito sucessório é importante saber quem faleceu primeiro, porque há uma diferença na hora de suceder. Tem que saber quem morreu primeiro, se for o filho, se for o pai. Vamos dar um exemplo claro. Vai o pai e o filho, né, num carro e colide de frente com outro carro e morre os dois, morre o pai e o filho. Aí para isso a gente precisa saber, na hora de abrir a sucessão, precisa saber quem faleceu primeiro, foi o pai ou foi o filho, tá? Vamos ler aqui o artigo 8º do Código Civil, ó. Como eu falei do exemplo, né, vamos falar aqui, ó. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente a morte, tá? Então, na comoriência, um não pode suceder o outro. Se os dois faleceram ao mesmo tempo, entendeu? Nesse caso aqui, não pode um suceder o outro. Por isso que a necessidade de saber quem faleceu primeiro, se foi o pai ou se foi o filho. O exemplo que eu acabei de falar, num acidente de carro estava o pai e filho, os dois morreram, né?
Se a perícia constatar que os dois morreram ao mesmo tempo, um não vai suceder o outro. Mas se a perícia constatar, né, que o filho morreu 1 minuto depois do pai, pode ser 1 minuto, 2 minutos, 1 segundo, 10 segundos, né, o patrimônio do pai naquele momento da morte se incorpora ao patrimônio do filho. Né? Veja que tem uma grande diferença. Né? Quem precisa saber quem morreu primeiro, para saber se esse patrimônio do falecido vai incorporar ou não ao patrimônio do outro que faleceu depois. Tá? Uma questão também muito interessante é o lugar da abertura da sucessão. Tá? O lugar da abertura da sucessão. No artigo 1785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Tá? Isso é o Código Civil que diz. Tá? Antes, algumas regras poderiam ser usadas, né? Não mais hoje. Tá? Hoje não pode ser mais. Agora, tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil estabelece o local da abertura da sucessão. Tá? Quando o falecido tem mais de um endereço, ou não tem endereço certo, usa o Código de Processo Civil. Vai que o falecido tem mais de um endereço ou não tem endereço certo, isso está previsto lá no artigo 46 do Código de Processo Civil. Vamos ler aqui o artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no fórum do domicílio do réu. Tá? Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no fórum de qualquer um deles. Aí que ele tem mais de um domicílio, então a pessoa que vai abrir o processo pode colocar em qualquer um dos domicílios. Qualquer um dos domicílios, tendo mais de um domicílio. Sabendo que tem mais de um domicílio, pode ser em qualquer um dos dois. Tá? Sendo certo ou desconhecido o domicílio, ele poderá ser demandado onde for encontrado, ou fora do domicílio do autor, tá? Ou no fora do domicílio do autor. Vamos supor que o endereço dele é desconhecido, ninguém sabe onde é o endereço. Mas, então, não sabendo onde é o endereço, pode ser aberta a sessão no domicílio do autor, né? Da pessoa que vai abrir no caso, a sucessão, tá? O inventário, a sucessão. O inventário é outro assunto, vamos falar numa outra aula. E quando o réu tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no fórum de domicílio do autor. E se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer um deles. Tá? Esses detalhes estão lá no artigo 46 seguinte. Havendo mais de 2 réus, né? Em qualquer um dos dois, pode ser proposta em qualquer um dos dois. Tá? Uma mesma pessoa pode ser chamada à sucessão de 3 maneiras diferentes. Tá? Um filho é herdeiro necessário. Quais são os herdeiros necessários? Vamos ler, né? Vamos ler, tem alguns artigos que a gente precisa ler. Vamos ler aqui quais são os herdeiros necessários. Está lá no artigo 1845 do Código Civil. Vamos achar ele aqui agora. Código Civil 1845. Para ficar bem explicado, tá? Para você não ter dúvida. 1845. Estou indo no 845. 1845. Vou achar ele aqui agora. Eu não coloquei todos os códigos aqui, pessoal, na aula, porque senão fica imensa, né? Fica imensa. Se a gente for, não tem jeito da gente ler tudo também, porque vamos ler os primordiais, os principais. Aqui, 1845 do Código Civil. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, né? Esses são os herdeiros necessários. Então ele pode ser chamado de 3 formas, né? Um herdeiro necessário, que é quando a lei diz que ele é herdeiro, que é esse artigo que eu acabei de ler, né?
O filho pode receber a herança também através de um testamento, né? O pai pode fazer um testamento e deixando parte da herança para um dos filhos, para uma das filhas, tá bem? Então, ok? Ele também pode receber a herança, né, de um bem específico, né, chamado herdeiro legatário. Né? Esse bem específico, o herdeiro legatário pode ser um filho e pode ser uma outra pessoa, tá? A pessoa, antes de falecer, pode fazer um testamento deixando um determinado bem para um filho ou para uma outra pessoa, tá? Por exemplo, ele tem um carro e fala: quando eu falecer, eu quero deixar esse carro para o meu filho, tal e tal. Ou quando eu falecer, eu quero deixar esse carro para meu vizinho. Quando eu falecer, eu vou deixar esse carro para o Dr. Joivan. Ele pode, ok? Isso se chama o herdeiro legatário, ok? É importante frisar que a herança não pode simplesmente, né, ser renunciada, ou aceitar por condição ou termo, tá? Não pode. Ela pode ser renunciada? Pode, mas tem as normas, tem as regras de renunciar uma herança. Não é só chegar lá: não quero, deixa aí, vou deixar para quem quiser, não quero não, tá? Vamos dar um exemplo, né? Seu pai faleceu, aí você quer os bens, as dívidas dele não, entendeu? Isso é uma condição. Então você não pode também renunciar à herança por condição, ok? Aí ele deixou os bens: eu quero só os bens, as dívidas, não estou nem aí para as dívidas. Não, tem que saber o que é a dívida para saber o que vai herdar para você e para os demais herdeiros, né? Você não pode aceitar a herança sob termo, que é o que eu acabei de falar, entendeu? Essa aí, eu só aceito se minha mãe aceitar, só aceito se meu pai aceitar, tá? Então não pode também, isso o Código Civil veda, ok? A renúncia de um dos herdeiros pode renunciar à sua cota parte, pode, não podendo ser de forma verbal, não pode ser de forma verbal. A renúncia da herança deve constar expressamente, né, de instituto público ou termo judicial, é o que diz o artigo 1806. Se você quiser renunciar, você pode renunciar, tá? Mas você tem que fazer uma declaração renunciando, né, os seus bens, por isso, entendeu? Não é só chegar lá e falar para o seu irmão: vai lá, chega para o seu irmão: não quero meus bens não, pode dar para fulano, pode dar para ciclano, pode deixar aí para quem vocês quiserem. Não pode ser de forma verbal, tem que ser por ordem expressamente, por instrução pública, por instrumento público, ok? Estamos entendidos até o momento? Estamos quase chegando no final. Pré-morto, né? E o pré-morto tem direito na herança? O que é isso, doutor? Pré-morto? Meu Deus do céu, nunca vi falar nisso, tá? Pois existe a figura do pré-morto, tá? Vamos dar um exemplo bem claro. Um filho falece antes do pai, tá? E esse filho morto, esse filho que faleceu, ele deixou filhos, entendeu? Então ele é um pré-morto. No ato da abertura na abertura da sucessão, ele será representado pelos filhos, né? Caso o filho falecido, será representado na partilha dos bens. Por exemplo, ele faleceu, mas não deixou filhos. Então, aí o pai dele faleceu depois. Tá entendendo? O pai dele faleceu depois. Então, naquele momento, no ato da abertura da sucessão, aquele filho falecido será representado pelo seu filho. Entendeu? Se você não entendeu bem direito, depois você manda um direct, manda uma mensagem aí que eu vou te explicar bem direitinho. Não pode renunciar deixando sua parte para outro irmão ou outra pessoa, que eu acabei de falar anteriormente, tá? Você pode renunciar, mas não pode chegar lá e falar: não, vou renunciar e vou deixar a minha parte para meu irmão, tá? Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros, tá? Se ele renunciar, eu não falei isso aí, mas eu vou falar, né? Se ele renunciar, né, depois de tiver tudo legalizado, ele pode renunciar. Aí aquela parte que era dele vai ser acrescida nas dos demais,
os demais herdeiros. Está lá no artigo 1810. Não tem de eu ler todos os artigos, pessoal. Depois vocês vão ler os artigos lá, tá? Pode mandar a pergunta que nós vamos estar falando todos os artigos, onde que é, como, tá? Explicando cada um deles, ó. Não pode renunciar ou falar de deixar a minha parte para outro. Meu irmão, acabei de falar nisso, né? O direito sucessório também existe, né? O direito de preferência. No direito sucessório também existe o direito de preferência. Vamos supor que são 3 irmãos, são 3 herdeiros, né? E o falecido deixou uma casa, tá? Ele deixou uma casa e um dos herdeiros pretende vender essa casa, quer vender essa casa, que é a cota parte dele. Então os outros herdeiros têm direito de comprar a parte do irmão, entendeu? Não pode chegar e vender a parte dele para um terceiro, para uma pessoa estranha, tá? Então o co-herdeiro não poderá ceder sua cota hereditária para um terceiro antes de ter falado com seu irmão, né? Com outro herdeiro que ele tem preferência, tá? Está no artigo 1794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua cota parte a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro quiser, tanto por tanto. Entendeu? É isso que eu estou falando. Se um dos co-herdeiros tem interesse de comprar e tem condição de comprar, esse herdeiro não pode vender para outra pessoa. Não, eu vou vender para outra pessoa, não tem nem meu irmão se vira. Não, negativo, não pode. O artigo 1795 diz assim, ó, o co-herdeiro a quem não der conhecimento da cessão poderá depositar o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se requerer até 180 dias após a transmissão. Não entendi nada, doutor, não entendi nada disso aí. Vamos supor, vou dar um exemplo. O mesmo exemplo da casa. Os 3 irmãos têm a casa, né? E um dos irmãos não gosta do outro. Aí lá, não gosta do meu irmão, eu sei que ele tem interesse na casa, mas eu não vou vender a casa para ele não. Vai lá e vende a parte dele, ó, a casa lá vale, vamos supor que vale, são 3 irmãos, vale 300 mil. Vendo a minha cota parte por 100 mil ou por 90 mil para você. Aí você vai lá e recebe meus irmãos e fica com eles. Na hora que eles venderem a casa, você fica com eles. Entendeu? Nesse caso, um dos irmãos, sabendo que o seu irmão fez esse tipo de negócio, ele pode ir lá e depositar o valor em juízo. Falar, então quem vai comprar sou eu. Vou lá e deposito o valor de 100 mil, de 90 mil, o valor que foi vendido, e o juiz, né, vai tirar essa compra, vai anular essa compra dessa pessoa, porque o irmão tem direito de preferência, entendeu? Mesmo que o outro irmão não queira, mesmo que ele venda para um terceiro, tá? Não pode, isso não pode acontecer, ok? Estamos entendidos até aqui? Já quase finalizando nossa aula, né? É muito importante falar também que animal, pessoal, animal de estimação não pode ser herdeiro, tá? Às vezes a gente vê falar por aí, fulano deixou tantos milhões pro animal, deixou tantos milhões pra cachorra, deixou tantos milhões pro gato, entendeu? Não é assim não, tá? O direito brasileiro não permite deixar herança para animais, tá? Herança tem que ser para pessoas, não para cachorro, para gato, para carrado, para papagaio. Não existe isso, tá? Isso é mito. Às vezes as pessoas falam que fulano de tal faleceu, não sei quem faleceu, e deixou tantos milhões pro gatinho. Não. O que essas pessoas podem fazer no testamento é deixar uma parte, né, para a pessoa que vai cuidar daquele animal. Por exemplo, a pessoa tem um cachorro de estimação, ou tem um gato, tem qualquer outro animal, e tem o vizinho dele, tem um cuidador, tem um parente, entendeu? Ele pode fazer um testamento dizendo que parte, com tanto daquele valor, quando ele falecer, vai ser para aquela pessoa cuidar daquele animal. Aí sim, aí pode. Agora, deixar testamento para animal, deixar bens para o animal, é vedado pelo Código Civil Brasileiro. Estamos entendendo? O que é o testamento? O que pode constar no testamento?
a parte da herança vai ficar, né, não pode constar no testamento, a parte da herança vai ficar, ou a herança todinha vai ficar para uma determinada pessoa, entendeu? Isso não pode constar no testamento, tá? Não pode. A herança não pode ser doada, não pode ser dissipada. Já finalizando, ela não pode ser dissipada só para uma pessoa, né? Não pode ser doada para uma instituição. O Código Civil também veda isso aí. Só pode doar, só pode atestar, né, somente 50% se houver herdeiro necessário, tá? Se houver herdeiro necessário, essa herança só pode ser doada, só pode ser dissipada, pode ser atestada, né, colocada em testamento, apenas 50%. Ok? Então fica aí essas informações sobre sucessão, tá? Nós estaremos falando em outras aulas também desse assunto, né, que são divididos em várias aulas. É um assunto muito extenso, complexo, não é fácil de entender, tá? Mas eu acredito que você vai ouvir essa aula, vai ver e vai entender bastante. Qualquer dúvida, entra em contato comigo. Pode entrar em contato, tá? Pelo meu celular, tá? Pode entrar em contato pelo Instagram, DR Joivan Oliveira, o YouTube DR Joivan Oliveira, tá? O meu celular é 62, tá? 993867066. Pode mandar uma mensagem diretamente para mim. Qualquer dúvida, qualquer informação que você quiser, pode mandar. Ok? Obrigado pela paciência, tá? Estarei postando outros vídeos, no assunto de família, que é extenso, imenso, tá? Mas estarei ajudando você, tirando todas as suas dúvidas, esclarecendo as suas dúvidas. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.